Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade à disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 9, na qual abordaremos os conceitos básicos para balanços materiais com reações químicas, certo? Vamos lá então. Apenas relembrando que nas aulas anteriores, então nós abordamos o conteúdo relacionado a balanços materiais sem reações químicas, tá certo? E vimos aí diversos conceitos, diversas características desse tipo de balanço que são necessárias muitas vezes para que a gente possa resolver as equações associadas ao balanço de um sistema, seja ele um sistema de uma unidade simples ou sistemas de múltiplas unidades, tá bom? E todos esses conceitos, eles continuam sendo importantes, tá? Quando nós formos trabalhar agora em seguida os balanços materiais com reações químicas, tá? Então, ainda assim, nós precisamos, né, ter de forma sólida os conceitos de representar as composições em base seca ou base úmida, saber identificar e considerar nas equações de balanço as correntes de reciclo, bypass, purga, tá bem? Então tudo isso serve de base para o que a gente vai ver daqui para frente também. Pois então, daremos continuidade a seguir com os balanços materiais em sistemas com reação química, os quais representam a grande maioria dos processos industriais, uma vez que são necessárias as conversões de matérias-primas em produtos, e isso normalmente ocorre em equipamentos denominados reatores químicos, os quais recebem os reagentes nas correntes de entrada e, após a reação ocorrer no interior do reator, que neste caso é o nosso volume de controle, os produtos são obtidos na corrente de saída. Para iniciar o estudo dos balanços em sistemas nos quais as reações ocorrem, é necessária a compreensão de alguns conceitos básicos, como os quais veremos na aula de hoje, relacionados à estequiometria e algumas nomenclaturas com as quais vocês já devem estar familiarizados, como reagente limitante e reagente em excesso, né? Saber determinar quem é quem no meio reacional e saber diferenciar os conceitos de conversão, seletividade e rendimento associados a cada reação química. Somente após isso poderemos começar a desenvolver os balanços molares que ocorrem em sistemas reativos, sejam sistemas com apenas uma reação ocorrendo ou com múltiplas reações. E nesse último caso, as reações podem ocorrer tanto em paralelo, ou seja, né, de forma simultânea, quanto em série, uma reação após a outra. E quando aplicarmos o balanço molar de cada espécie no sistema, estaremos realizando o balanço material em conjunto com as demais etapas do processo, de maneira convencional, como já vimos fazendo, considerando então sistemas de múltiplas unidades. Além do balanço molar por espécies químicas, veremos também uma outra forma de abordar o balanço material em um sistema com reação química, que seria o balanço por elementos, que é muito útil em certos casos mais específicos de sistemas reacionais, mas também podem vir a ser um pouco mais complexos, dependendo de caso a caso que estamos analisando, e veremos essa diferença posteriormente. Lembrando então que a nossa principal referência em livro-texto é o livro Himmelblau e Higgs, 8ª edição, e esse assunto que trataremos hoje de estequiometria e das terminologias para aplicações dos balanços materiais com reações químicas, eles estão inclusos e descritos no capítulo 5 da nossa referência, certo? Bem, começando então pela estequiometria, como a própria palavra traz do grego stoikon, que significa elemento, mais metron, medida, então traz para nós que a estequiometria representa as quantidades, as medidas de cada elemento em uma reação química, ou seja, permite que nós associemos a quantidade de reagentes consumidos em uma reação com a quantidade de produtos gerados nessa reação. Por exemplo, temos aqui a reação então simples de combustão do epitano, com produção de CO2 e água, nesse caso aqui uma combustão completa, e como vocês já estão familiarizados lá da química, uma das primeiras questões a serem notadas quando a gente se depara com uma reação química é conferir o balanceamento da reação. E sempre que a reação não estiver balanceada, a gente precisa balancear essa reação para conseguir então ter as proporções estequiométricas adequadas para depois elas serem utilizadas no balanço de massa. Então, no caso aqui de uma reação de combustão, a gente faz o balanço primeiro para o carbono, depois para o hidrogênio e, por fim, para o oxigênio.
tá bem? Então, sempre é importante lembrar isso, sempre conferir o balanceamento. Se tiver balanceado certinho, ok, vamos para os balanços. Se não, primeiro balanceamos a reação e depois vamos para o balanço material ou para o balanço molar, que a gente vai ver a seguir. Ainda, olhando para a reação química, é importante então perceber que uma vez que ela está balanceada, a gente consegue determinar as quantidades estequiométricas, as quantidades consumidas em número de mols de reagentes e geradas em número de mols também, observando os coeficientes estequiométricos. E nesse caso aqui a gente vai tratar na nossa nomenclatura pela letra grega Ni, e que Ni representaria então o coeficiente estequiométrico do composto I de forma geral, certo? Mas se eu estou falando do coeficiente estequiométrico do oxigênio, por exemplo, nesse caso aqui seria NiO2, representando então o coeficiente estequiométrico do oxigênio, que nesse caso, e isso é importante também a gente lembrar posteriormente, que em muitos casos a gente vai recorrer a isso daqui para frente, é que quando a gente está tratando do composto como um reagente, o coeficiente estequiométrico dele é negativo. No caso do oxigênio, aqui por ele ser um reagente, o coeficiente estequiométrico dele então é igual a menos 11. E quando tratarmos de um produto, ele vai ser positivo. No caso do coeficiente estequiométrico da água, aqui nessa reação, ele é igual a 8. Além disso, também é importante observar que quando a gente tem a reação balanceada e a gente tem as proporções entre os reagentes e os produtos, a gente consegue utilizar a razão estequiométrica para fazer certas conversões entre o quanto foi consumido e o quanto foi gerado. Também, por exemplo, aqui a razão estequiométrica entre o oxigênio e o heptano é de 11 sobre 1, ou seja, igual a 11. A razão estequiométrica de água e gás carbônico é de 8 sobre 7, ou seja, essas razões podem ser utilizadas como fatores de conversão entre as quantidades consumidas e produzidas. E isso é um pouquinho diferente de quantidade estequiométrica. A quantidade estequiométrica seria a quantidade necessária que fosse consumida, ou fosse reagida, ou que fosse produzida para estar de acordo com o balanceamento da reação. O que nem sempre é verdade quando a gente tem compostos em excesso no nosso meio. Então a gente primeiro tem que definir quem é o reagente em excesso ou reagente limitante, para depois então saber o quanto de fato reage, e a partir do quanto reage, a gente pode trabalhar com as quantidades estequiométricas para determinar reagentes ou produtos no meio reacional. Também, enquanto a razão estequiométrica, ele simplesmente faz a proporção entre as quantidades de acordo com o balanceamento da reação. Certo, e como nós vamos relacionar isso com os balanços materiais? Bem, para a gente entender, vamos retomar um pouco aos casos mais simples que nós vínhamos vindo, como por exemplo num regime estacionário sem reação química, nós lembramos então que no balanço material a quantidade que entra tem que ser igual à quantidade que sai em massa. E no caso de trabalharmos com regime não estacionário, onde ocorre um acúmulo dentro desse sistema, dentro de um determinado intervalo de tempo, esse acúmulo então ele é dado pela diferença entre a quantidade que entra e a quantidade que sai, ou seja, o que entra menos o que sai também em massa. E isso não vai mudar para quando nós formos realizar um balanço de massa com reação química. A questão do balanço ocorrer em estado estacionário ou não estacionário, ela vai continuar sendo tratada da mesma forma. O que vai mudar é que nós teremos outros dois termos adicionais no balanço material, que é um termo relacionado à geração de determinado composto, quando ele é um produto, e um outro termo relacionado ao consumo de um determinado composto, se ele é um reagente no nosso sistema. E para nós identificarmos as quantidades que são geradas e consumidas, nós recorremos à reação química. E, como nós vimos ali anteriormente, a reação química traz para a gente as quantidades consumidas e geradas em termos de quantidade de número de mols. Nós temos no balanceamento os coeficientes estequiométricos, eles representam as quantidades em número de mols necessárias de cada composto na reação. Por isso é mais fácil, mais comum, a gente trabalhar o balanço de massa com reação química na forma de um balanço molar, ou seja, um balanço que considera as quantidades em número de mols. Claro, em certos casos é necessário que nós façamos a conversão de massa para mol e de mol para massa,
Porém, a gente vai buscar sempre que possível estar trabalhando, pelo menos no sistema reacional, o balanço na forma do balanço molar, como a gente vai ver mais adiante. Mas para entendermos a equação do balanço molar, primeiro precisamos ter a noção de um parâmetro no cálculo das quantidades produzidas em uma reação que se chama extensão da reação, tá certo? Em outras literaturas também, além do nosso livro-texto, é conhecida como grau de avanço da reação e representado pela letra grega Xi, como está apresentado aqui. E essa grandeza ela se refere a uma equação química particular e ela denota o quanto da reação ocorre, certo? Então é uma grandeza, uma variável utilizada para mensurar o quanto da reação avançou, o quanto está reagindo em relação ao quanto entra e a quanto sai do nosso sistema do volume de controle. Então, ela é a razão entre a variação do número de mols até o instante avaliado, certo? Seria o instante em que a reação atinge a conversão da saída, tá certo? De acordo com a composição da corrente de saída do reator, e o coeficiente estequiométrico do composto I, ou seja, como está expressado aqui nessa equação abaixo, né, onde a extensão da reação, então, ela é essa razão, a diferença entre o número de mols do composto I na saída e o número de mols do composto I na entrada, tá certo? Seja ele reagente ou seja ele produto, dividido pelo coeficiente estequiométrico desse composto na reação que a gente está avaliando. Ou seja, se a gente tiver mais de uma reação química no sistema, a gente vai acabar tendo também mais de uma extensão de reação, como a gente vai ver mais adiante. Porém, a gente só tem que prestar atenção e tomar o cuidado para sempre se referenciar ao mesmo composto, né? E se a gente rearranjar essa equação, de forma a expressar ela em função do número de mols da saída, a gente pode escrever dessa forma como está aqui abaixo, onde o número de mols que sai do composto I é igual ao número de mols que entra desse composto, né, mais o produto entre o coeficiente estequiométrico e a extensão da reação. Né? Ou seja, isso aqui representa o quanto foi gerado, caso o nosso composto I seja um produto, e ele vai representar o quanto foi consumido, caso esse composto I seja um reagente. E essa equação, então, ela é a nossa equação do balanço molar no sistema reativo que a gente está avaliando, certo? Então, ela representa, né, o que sai do lado esquerdo, aqui do lado direito o que entra e o que é formado ou o que é consumido. Então, ela em termos de quantidades molares, ela representa o nosso balanço no sistema e depois a gente pode converter isso para massa se necessário, para trabalhar também com o balanço material na forma como a gente conhece. Mas basta trabalhar com essa forma do balanço molar, que sabendo as quantidades que saem ou entram e as quantidades produzidas, a gente consegue também depois utilizar essas mesmas quantidades para etapas posteriores ou anteriores ao reator, dependendo de cada sistema. Só vale ressaltar também que, né, se o nosso composto para o qual a gente está avaliando o balanço molar ele é um reagente, então I é negativo, representando um consumo, né, e esse termo aqui, então, como a extensão vai ser sempre positiva, ele vai acabar então subtraindo da quantidade que entra. E se I é positivo, ele é referente a um produto formado na reação, e ele vai estar então somando em relação à quantidade dos compostos que entram no reator e aumentando a quantidade do que sai, tá certo? Normalmente, né, caso não entre nenhum produto junto no reator, a gente não tem um reciclo, nada que possa estar trazendo ou justificando a entrada do produto, a gente normalmente não vai ter uma quantidade inicial do produto no reator, mas em certos casos também é possível de se ter isso, ainda mais quando a gente for tratar problemas com reciclo, certo? Bem, em seguida, generalizando aqui então, a gente pode ver que a extensão da reação para múltiplas reações, né, quando a gente tem uma certa quantidade de compostos que são formados em mais de uma reação ou são consumidos em mais de uma reação, né, ele basicamente então vai ser expresso como a quantidade de mols que saem desse composto, né, vai ser igual à quantidade que entra, mais a quantidade relativa ao que foi consumido ou produzido em cada reação. E aí a gente consegue, então, generalizar esse termo como um somatório, né, com K indo de 1 até R, né, onde R seria um número de reações, e aqui a gente estaria, então,
expressando o coeficiente estequiométrico do composto I na reação K, né? Ou seja, na primeira reação, na segunda, na terceira, e aqui a extensão da reação, né, respectiva de cada reação. Por exemplo, aqui para duas reações, poderia escrever então a quantidade de saída do composto I em mols. É importante lembrar isso, né, que daqui para frente só vai ser uma grande diferença em relação ao que a gente vem trabalhando. O balanço vai estar geralmente expresso em mols, vai ser o que entra mais o quanto é gerado ou consumido, né, e daí vai depender se ele é reagente ou produto na reação 1, e mais o quanto é gerado ou consumido dele na reação 2. Tá certo? Pode ocorrer casos, principalmente quando a gente tem reações em série, por exemplo, que um composto ele seja produzido na primeira reação e ele seja consumido em uma segunda reação. Então a gente tem que levar em consideração o quanto dele é formado e o quanto dele é consumido. Certo? E como a gente pode normalmente ter extensões de reação diferentes, né, não necessariamente tudo que foi produzido vai ser consumido depois. Então por isso a gente tem uma extensão de reação para cada reação em específico. Bom, para a gente entender então o que significa e como calcular esse parâmetro de extensão de reação, vamos ver um exemplo aqui bem simples sobre uma reação bastante conhecida, que é a reação de síntese de amônia, tá certo? E nela vamos determinar então o valor da extensão de reação de acordo com alguns dados disponíveis de algumas análises químicas em relação à alimentação e ao produto que deixa o reator para determinadas condições. Então aqui a gente tem a reação de N2 mais H2, formando NH3, certo? Hidrogênio e hidrogênio formando amônia. E temos alguns dados a respeito do que foi alimentado no reator, as quantidades mássicas que entram no sistema, tá certo? Tanto de nitrogênio, 100 gramas, hidrogênio, 50 gramas e amônia, 5 gramas, quanto o que sai do reator, porém aqui a gente só tem as quantidades de amônio, né? Não foram mensuradas as quantidades dos reagentes que não reagiram, né? Pela lógica, né, olhando aqui que se entraram 155 gramas no reator, deveriam também sair 155. Né? Foi mensurada a quantidade de amônio, então provavelmente aí 65 acaba sendo de hidrogênio e nitrogênio que não reagiu, né? O que é comum para a grande maioria dos processos, né, que na prática não possuem uma conversão de 100%. Tá bem? Então, nós temos também informações de massa molar, né, um detalhe que, como eu comentei, no balanço molar a gente precisa trabalhar com as grandezas em quantidades molares, e aqui a gente tem as quantidades mássicas, então a gente vai precisar recorrer aqui à massa molar para fazer essa conversão. Tá bem? Então vamos determinar a extensão de reação de acordo com a equação do balanço molar e a equação da extensão da reação que a gente viu lá anteriormente. Primeira coisa então, balancear a reação, tá certo? Então muitos de vocês já devem ter percebido quando eu apresentei ali a reação que seria necessário então balancear aqui o nitrogênio, depois balancear o hidrogênio para a gente ter as quantidades estequiométricas estabelecidas e os coeficientes estequiométricos que são utilizados na equação do balanço molar, tá certo? Bem, como eu comentei, também na hora de determinar a extensão de reação, a extensão ela é única para a reação. Então, se eu determinasse aqui a extensão para o hidrogênio, para a amônia ou para o nitrogênio, né, sabendo o quanto entra ou quanto sai, né, eu deveria ter o mesmo valor de extensão de reação. Porém, eu só tenho dados a respeito de quanto sai para a amônia. Então, eu só tenho condições de determinar a extensão da reação a partir das quantidades que entram e que saem de amônia. Tá certo? Então, eu vou calcular, determinar a quantidade que entra, né, de amônia em mols, fazendo a conversão então com a massa molar. Então a gente tem lá a massa que entra e a massa que sai, divide pela massa molar, a gente vai ter aqui o número de mols e o quanto sai de amônia, tá certo? Então a gente, logicamente, tem uma quantidade maior do que entrou, mostrando que foram produzidos aí alguns mols de amônia dentro do reator, e a gente tem lá diretamente a equação da extensão para calcular a extensão como a diferença do que entra em relação do que sai em relação ao que entra, dividido pelo coeficiente estequiométrico da amônia na reação, que por ser um produto é positivo. Então a gente tem aqui aproximadamente uma extensão de reação de 2,5 mols de amônia reagindo, tá certo? Essa aqui então é a unidade, né, da grandeza de extensão de reação. Ela representa então o quanto está reagindo no meu sistema, dadas as condições de entrada e saída
conhecidas. Tudo bem? Bom, então bem simples aqui só para a gente ver que a partir então de informações que a gente poderia obter do balanço material e da estequiometria da reação, a gente calcula a extensão de reação. E agora que eu conheço a extensão de reação, por exemplo, eu poderia voltar e calcular as quantidades de saída de nitrogênio e hidrogênio, né, sabendo que a extensão de reação é a mesma. Bom, antes de continuarmos, né, trabalhando com a equação do balanço molar, vamos relembrar, né, outras duas definições que são importantes quando a gente trabalha com balanços materiais em sistemas reativos, né, que são as definições de reagente limitante e reagente em excesso. Né? Vocês já devem conhecer, mas relembrando um pouquinho. Então, o reagente limitante é a primeira espécie química que teoricamente seria consumida, tá certo? Então, é ela quem limita a reação de ocorrer no meu sistema a partir do instante que o reagente limitante ele é totalmente consumido. Se eu tenho outros reagentes, né, e se eles não são limitantes, eles estão em excesso, eles não podem ser consumidos e acabam não gerando mais produtos na saída. Então é importante conhecer o reagente limitante para saber até que ponto a reação pode avançar, o quanto eu consigo ter reagindo no meu sistema estequiometricamente. E o reagente em excesso, né, ou reagentes em excesso, que eu poderia ter, são todas as espécies químicas que não limitam a reação, certo? Que elas estão em quantidades, né, adicionais em relação à quantidade estequiométrica do reagente limitante. E, portanto, né, mesmo que eu tenha uma conversão de 100%, né, o que nem sempre é o caso, na maioria das vezes não é o caso, eu vou ter esses reagentes, eles saindo e sobrando na reação e saindo do reator junto com os produtos formados. Para nós relembrarmos então como calcular o reagente limitante e o reagente em excesso, vamos ver um exemplo, né, bem breve também, considerando aquela mesma reação do exemplo anterior, né, para um caso em que alimentarmos aí 10 gramas de nitrogênio e 10 gramas de hidrogênio em um determinado reator. Nesses casos, qual é o reagente limitante, qual é o reagente em excesso para essa reação, a reação que a gente viu lá atrás, e qual é o número máximo em gramas de NH3, de amônia, que poderá ser produzido, considerando então que o reagente limitante vai estar reagindo 100%. Essa seria a quantidade máxima a ser produzida. É um reagente que está em excesso, ele não consegue ser totalmente consumido, porque assim que o reagente limitante terminar, ele vai acabar sobrando e não tem com quem reagir no sistema reacional. Bem, primeiro ponto, assim como no problema anterior, consiste em converter as quantidades de entrada, né, de massa para mol, certo? Então, como o problema disse para a gente que entraram 10 gramas de N2, de nitrogênio, e 10 gramas de hidrogênio, não falou que entrou nada de amônia, vamos considerar então zero na entrada de amônia. E utilizando as massas molares, a gente faz a conversão dessas quantidades mássicas para mol. Então a gente divide a massa pela massa molar e obtém a quantidade de mols das espécies no sistema que a gente está avaliando. Então na entrada a gente tem 0,357 mols de nitrogênio e 4,96 mols de hidrogênio. Uma das maneiras, então, de determinar quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso nesse caso, certo? Há outras maneiras, né, de se calcular, como vocês podem, às vezes, utilizar uma regra de 3 ou a partir da estequiometria. Uma outra maneira é calculando a extensão máxima de reação para cada reagente. E aqui a gente já começa a ver a importância de calcular e determinar a extensão da reação, tá certo? E o que seria essa extensão máxima de reação? A extensão máxima de reação é a extensão, né, para a qual a reação poderia se estender ao máximo, considerando que cada reagente fosse consumido totalmente, tá certo? Ou seja, que não sobre nada dele na saída. E, portanto, para o nitrogênio, a extensão máxima de reação vai ser zero, né, considerando que não sai nada na saída, na corrente de saída do reator, menos a quantidade que entra em mols, né, porque essa é uma relação para o balanço molar, dividido pelo coeficiente estequiométrico do N2 na reação, ou seja, menos 1 negativo, porque ele é reagente. A gente tem uma extensão de reação 0,357 mols de N2 reagindo. E a mesma coisa aqui para o hidrogênio. A extensão máxima de reação do hidrogênio seria 0, né, considerando que não saia nada de hidrogênio, menos 4,96 mols de hidrogênio, que é o que entra, dividido pelo coeficiente estequiométrico do hidrogênio na reação, ou seja, menos 3, aqui igual a 1,65
mols de hidrogênio reagindo. Lembrando que o número de mols reagindo é a unidade então, que representa a extensão da reação ou o grau de avanço da reação. Em seguida, comparando as extensões máximas de reação de cada um dos reagentes, a gente consegue determinar então quem é o reagente limitante, certo? Ou seja, basta olhar quem tem a menor extensão de reação máxima. É quem consegue fazer com que a reação se estenda por uma menor quantidade de mols reagindo. E no nosso caso aqui é o N2, certo? Como a extensão de reação do nitrogênio é menor que a extensão máxima de reação do hidrogênio, nesse caso o nitrogênio é o reagente limitante porque ele provavelmente vai terminar de ser consumido primeiro, caso a reação caminhe em direção a consumir todos os reagentes do meio reacional. E então o hidrogênio é o reagente em excesso, certo? Para determinar a produção de amônia, em gramas aqui no caso, primeiro a gente usa a extensão de reação do nitrogênio, que é o reagente limitante, ou seja, a quantidade máxima a ser produzida de amônia tem que ser calculada com base na quantidade de nitrogênio do sistema, porque ele é o reagente limitante. Então a gente considera a quantidade máxima que pode ser consumida de nitrogênio, 0,357 mol de N2, multiplica pela razão estequiométrica de amônia e nitrogênio, tá certo? Que é de 2 para 1, e assim a gente calcula então a quantidade máxima em mols de amônia que pode ser produzido, e multiplicando então essa quantidade de amônia pela massa molar da amônia, a gente converte isso para massa, converte isso para gramas, então, e obtém nesse caso 12,2 gramas de amônia. Tá bem? Então, vejam aqui a importância de se utilizar a razão estequiométrica e a massa molar direto no cálculo para fazer a conversão de um reagente em uma unidade para a quantidade de produto em outra unidade. Bem, isso vai ser muito comum mais adiante nos cálculos de balanço, quando a gente começar mais a fundo, realmente aplicar aqueles conceitos de entrada, saída, consumo, produção, acúmulo e assim por diante. Bem, então essa razão veio da estequiometria, só retomando, e aqui é a conversão de mol para massa, uma vez que aqui a gente já converteu para mols de amônia. Dando continuidade então, vamos agora para algumas nomenclaturas, que elas seriam talvez aí a parte mais importante dessa aula, pois elas abordam conceitos que, além de serem utilizados aqui ao longo da disciplina, também vão ser utilizados ao longo de todo o curso de engenharia química, certo? A gente precisa saber diferenciar esses conceitos, o que é conversão, o que é seletividade, o que é rendimento, e a gente vai estar se deparando e recorrendo a calcular essas grandezas em diversos cenários, em diversos contextos que a gente trabalha com reações químicas, tá bem? Então, primeiro aqui a gente vai ver os conceitos e depois a gente vai ver um exemplo de aplicação de cada um desses parâmetros, certo? Primeiro, a conversão, ela representa a fração da alimentação que é convertida em produtos em relação a um determinado reagente, tá certo? Ou seja, se a gente está falando de fração da alimentação, muito provavelmente vai ser em relação ao reagente, porque são raros os casos onde a gente tem alimentação de produtos também, porém existem esses casos, e aqui a gente se refere a um certo reagente e o quanto dele se converteu em produto, ou seja, o quanto dele em relação ao quanto entrou dele acabou reagindo e acabou se tornando produto, certo? Já a seletividade, ela representa a razão entre o número de mols de um certo produto de interesse e o número de mols de um dado subproduto. Ou seja, a gente tem que ter aí mais de um produto no nosso sistema e o quanto mais produto desejado a gente acaba formando, mais seletivo é a nossa reação, nosso sistema reacional, a formação daquele produto. Isso acontece geralmente quando a gente tem múltiplas reações no sistema e a gente quer determinar então qual é a reação mais seletiva, qual é a reação que mais ocorre e a razão entre o número de mols formado por essa reação em relação ao número de mols formado por um produto de outra reação, acaba então representando a seletividade do sistema reacional.
E também temos o rendimento, que o rendimento ele seria uma grandeza um pouco mais genérica, tá certo? Ele precisa de uma certa especificação quando a gente vai falar sobre rendimento, porque dependendo da literatura ou do contexto que a gente está trabalhando, a gente pode expressar o rendimento baseado na alimentação como um todo, né, na alimentação de forma geral, ou baseado no reagente consumido, que seria só uma parte da alimentação, porque pode acabar restando reagente, né, sem reagir, então a gente tem que se referir se é ao todo ou se é a parte dessa alimentação, ou só ao que é consumido, ou ainda baseado no consumo teórico do reagente limitante, tá certo? Ou seja, além de ser em relação a só uma parte, ainda é aquela parte que é a parte limitante, nesse caso o reagente limitante, e considerando aí um consumo teórico, considerando que ele fosse todo reagido. Então, a gente tem que, além de classificar o rendimento como um parâmetro em relação à alimentação, a gente tem que muitas vezes especificar qual parte da alimentação a gente está se referindo. E dependendo do contexto é mais fácil, mas por questões de comodidade, se referenciar de uma forma ou de outra. E a gente vai ver isso também mais adiante. Em relação à conversão, né, como é a fração da alimentação, que é convertida em produtos em relação a um determinado reagente, matematicamente, né, é mais conveniente expressar ela como percentual de conversão, tá certo? Conversão por conversão apenas pela razão de a gente ter um valor de fração, mas quando a gente multiplica esse valor por 100, a gente acaba então determinando e calculando a conversão, tá certo? O percentual de conversão. É mais ou menos a mesma relação a que a gente faz em relação à fração mássica e composição mássica, tá certo? Então, conversão e percentual de conversão estão aí relacionados simplesmente por expressar de maneira fracionária ou de forma percentual. E matematicamente, então, se a gente for tratar como percentual de conversão, a gente pode escrever como 100 vezes a razão entre o número de mols ou em massa, né, é mais comum se expressar em termos de mol quando a gente está trabalhando com balanço molar. Porém, às vezes, né, dependendo do caso, a gente pode também expressar em massa, desde que a gente deixe claro ou entenda de forma clara de que forma essa conversão está sendo expressa. De um composto da alimentação que reage em relação ao quanto é inserido no reator. Tá certo? Por exemplo, para um determinado composto A, se são alimentados 100 mols desse composto e reagem somente 50, então a gente tem uma conversão de 50% desse composto A. Tá certo? E uma outra forma de expressar como percentual de conversão seria aí também multiplicando, né, 100 pela razão entre a extensão da reação que realmente ocorre, tá certo? Que de fato ocorre, calculada a partir do quanto entra e o quanto sai, em relação à extensão máxima, que como a gente viu anteriormente, lá naquele exemplo do reagente limitante e do reagente em excesso, representa a extensão considerando uma reação completa, ou seja, considerando que tudo reage. E ao considerar que tudo reage, seria o tudo do que entrou no reator. Então, de maneira análoga, é uma razão que eu posso utilizar para fazer o cálculo do percentual de conversão. Certo. Então, para exemplificarmos, consideremos a reação de combustão do heptano, aquela mesma reação que a gente já tratou lá atrás, né, de combustão do heptano, né, uma combustão completa formando somente CO2 e água, e admitindo que 14,4 kg de CO2 foram formados na reação de 10 kg de heptano, determine qual o percentual convertido, né, ou seja, qual é a conversão do heptano nesse sistema. Também. Então aqui a gente tem a reação e com base em quanto foi produzido de CO2 e o quanto, né, entrou de heptano, a gente vai determinar a conversão da reação. A quantidade alimentada a gente conhece, tá certo? De heptano, e é em relação a ele que a gente quer calcular a conversão. Então, para a gente determinar o percentual de conversão, basta então saber o quanto disso que entrou de fato reagiu. E para a gente determinar o quanto reagiu, a gente precisa então partir da quantidade que foi formada de CO2, no caso aqui 14,4 kg, e usar a razão estequiométrica mássica entre eles para calcular o quanto reagiu de heptano para formar
essa quantidade de CO2. Tá bem? Eu poderia também converter isso para mol e trabalhar com a razão molar, tá bem? Porém, como eu tenho dado aqui em massa e fazendo os cálculos, né, de massa molar de cada um desses compostos e com as proporções estequiométricas da reação, eu tenho essa razão estequiométrica mássica e eu consigo então multiplicar a quantidade de CO2 formada por essa razão para obter o quanto reagiu de heptano para formar essa quantidade de CO2. E dessa forma, sabendo que reagiu, basta dividir então pela quantidade que foi alimentada de heptano, multiplicar por 100 e vou ter então uma conversão aproximada de 46,75% da minha alimentação, ou seja, dos 10 kg que entraram, 4,675 reagiram. O restante permaneceu como reagente na saída desse sistema reacional. Agora, voltando à seletividade, como a gente viu que era uma razão entre o número de mols de um certo produto de interesse e o número de mols de um dado subproduto, né, que normalmente a gente tem condições de determinar em caso de múltiplas reações, por exemplo, aqui, uma reação de desidratação, então, do metanol, né, eu posso ter aqui a produção tanto de etileno quanto de propileno e a liberação de moléculas de água a partir dessa desidratação. Se nesse caso meu produto de interesse for o etileno, a seletividade do meu processo para o etileno vai ser a razão entre o número de mols de etileno produzidos e o número de mols de propileno produzidos. Isso vai me dizer, né, o quão mais ou o quão menos a primeira reação ocorre de forma mais favorável, ou seja, ela é mais seletiva a ocorrer. Para exemplificarmos, então, vamos ver aqui um exemplo simples também, onde a gente tem reações múltiplas, para fazer o cálculo da seletividade entre essas reações, certo? Bom, grandes quantidades de nanotubos de carbono de parede única podem ser produzidos pela decomposição catalítica de etano sobre um catalisador de cobre e ferro suportado em sílica, certo? Então aqui são dados de como o sistema reacional é formado e aqui embaixo a gente tem as reações que podem ocorrer então para essa decomposição catalítica do etano. A primeira reação ela produz o que de fato, né, é desejado, que é o carbono utilizado na produção aí desses nanotubos de carbono, e a segunda reação, uma reação que simplesmente é uma desidrogenação então do nosso composto, então liberando H2 e formando C2H4. Considerando que para um determinado instante, né, foram obtidos 3 mols de hidrogênio e 0,5 mol de C2H4, qual o valor da seletividade de produção de carbono em relação ao C2H4, ou seja, qual a razão entre carbono e C2H4 para uma condição onde viu-se que essas quantidades de hidrogênio e C2H4 foram formadas. Certo, então aqui na solução o que a gente quer determinar, né, como eu acabei de comentar, é essa razão entre carbono e C2H4. Porém, o problema só nos dá a quantidade de C2H4 produzida. A gente precisa também determinar e saber a quantidade de carbono produzida para calcular essa seletividade. E outra informação, outro dado que o problema nos dá não é a quantidade de carbono, e sim a quantidade de hidrogênio em que foram formados 3 mols de hidrogênio. No entanto, o hidrogênio ele é formado nas duas reações. Eu não posso garantir que todo esse hidrogênio foi formado junto com a formação de carbono e de maneira estequiométrica, né, com a razão estequiométrica, determinar o quanto de carbono foi produzido. Primeiro eu preciso então saber o quanto foi produzido na segunda reação, tá certo? Que pela estequiometria, como para cada 1 mol de C2H4 eu produzo 1 de hidrogênio, e como foram produzidos somente 0,5 mol de C2H4, logicamente também foram produzidos 0,5 mols de hidrogênio na segunda reação, restando então 2,5 mols para a primeira reação. Tá bem? Então, agora sim, sabendo o quanto de hidrogênio foi produzido na primeira reação, eu tenho condições de, pela razão estequiométrica, determinar o quanto também foi produzido de carbono na primeira reação. E a partir disso, então, sabendo aqui o quanto foi produzido
de carbono na primeira reação, que é o que nós queríamos determinar, eu consigo substituir a expressão da seletividade e calcular, então, como a razão entre o número de mols de carbono produzidos e o número de mols de C2H4 produzidos. E a gente vai obter, nesse caso, uma seletividade de 3,34 mols de carbono por mols de eteno, nesse caso. Também, ou seja, a primeira reação ela acontece com uma seletividade, né, de forma favorável até 3,34 vezes mais do que a segunda reação, certo? Então a minha reação desejada, né, com uma seletividade acima de 1, ela com certeza ocorre mais do que a minha reação, meu produto indesejado, então o processo acaba sendo mais favorável. Se nós temos sistemas reacionais ou situações de baixa seletividade, convém aí buscar formas, né, por meio de catalisadores diferentes ou condições operacionais diferentes, buscar aumentar essa seletividade de maneira que a gente tenha mais do produto de interesse sendo produzido do que não é o nosso produto de interesse, ou no caso aqui, o nosso subproduto. Bem, então nos resta então fazer um exemplo e ilustrar um pouquinho sobre o rendimento. Também, como eu comentei, né, anteriormente, a gente precisa então sempre especificar em relação a quem o rendimento está sendo calculado. E a gente pode calcular baseado na alimentação total, ou seja, o quanto foi obtido do produto desejado, né, em relação à quantidade alimentada do reagente-chave, tá bem? Então é uma razão entre o quanto é produzido e o quanto é alimentado, ou o rendimento pode ser expresso com base no reagente somente que é consumido, ou seja, uma razão entre o quanto do produto desejado é obtido e o quanto do reagente-chave é consumido. Então a gente sempre escolhe um reagente para se referenciar, e normalmente é o reagente-chave, ou o reagente limitante, ou o reagente que a gente considera como a matéria-prima mais importante, certo? Então a gente sempre tem que ter uma referência para fazer o cálculo do rendimento. Ou ainda, a gente pode também expressar o rendimento, né, com base no consumo teórico do reagente limitante. E daí não necessariamente, né, o reagente limitante é o reagente-chave, mas a gente, desde que informe que ele é calculado com base no reagente limitante, a gente sabe então ali a quem a gente está se referindo para calcular a razão entre a quantidade de produto obtido e essa quantidade teoricamente obtida desse produto, porque ela seria teoricamente obtida para o caso do reagente limitante ser totalmente consumido, tá certo? Agora a gente vai ver um exemplo para ilustrar isso, mas vocês vão ver que para uma mesma reação a gente pode expressar o rendimento de formas distintas. Certo? Então, nesse exemplo para o cálculo do rendimento, também é um exemplo do nosso livro-texto, ele traz o seguinte enunciado: as leveduras são micro-organismos que consomem açúcar para dar origem a uma variedade de produtos. E, por exemplo, as leveduras podem ser usadas para converter malte em cerveja e milho em etanol. O crescimento de S-cerevisiae, que é um tipo específico de levedura, em soluções aquosas de glicose, que é um açúcar, sob condições anaeróbicas, ocorre pela seguinte reação global para produzir biomassa, glicerol e etanol. Ou seja, na produção de etanol, por um processo fermentativo, além do etanol em si, a gente tem aí a cogeração de produtos como biomassa, glicerol e água, que estão representados, né, com essa estequiometria de reação, onde a partir da glicose, então juntamente com a amônia que está no meio fermentativo, acaba produzindo esses compostos nessas proporções, tá certo? São números quebrados, né? Podem ver que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é porque é uma forma de aproximar a composição da biomassa, que ela pode ser variável e é específica para cada tipo de processo. Tá bem? Então, basicamente, né, sabendo apenas os teores de oxigênio, nitrogênio e hidrogênio contidos nessa biomassa, busca-se então balancear a reação com base no quanto foi produzido dos compostos de estrutura molecular conhecida. Tá bem? Então, simplesmente uma maneira de expressar não quer dizer que a biomassa tem essa composição como ela está colocada aqui, mas que sim, essa é a composição que expressa as quantidades de forma estequiométrica, porque
Provavelmente essa biomassa ela é dividida em muitos outros subprodutos com uma composição contendo esses elementos apresentados aqui, certo? Certo. Então, a partir dessa reação, vamos calcular aqui o rendimento de formas distintas aqui nos itens A e B. Bem? Bom, no item A, calcule o rendimento teórico de biomassa em gramas de biomassa por grama de glicose. E no item B, calcule o rendimento de etanol em gramas de etanol por grama de glicose. Ou seja, para um único composto de referência, no caso aqui a glicose, que a gente vai considerar então como composto-chave, a gente está calculando o rendimento para diferentes produtos, tanto para a biomassa quanto para o etanol. E isso é bastante comum, o que mostra que a gente pode calcular o rendimento para qualquer tipo de reação entre produtos e reagentes da estequiometria da reação em estudo da reação de interesse. E ele passa para a gente utilizar então como base de cálculo 0,59 mols de biomassa, o que já é o próprio coeficiente estequiométrico aqui da reação e facilita bastante para a gente calcular então esse rendimento. Porém, ele pede o rendimento como razões mássicas. Então, se a gente for adotar uma base molar, a gente vai ter que fazer algumas conversões aí no meio do caminho. Certo. Vamos agora em seguida aqui então para a solução do problema. Bem, a base de cálculo nós já conhecemos, né? Ela então vai ser adotada como 0,59 mols de biomassa e estequiometricamente essa quantidade de biomassa, né, eu já vejo que para que ela seja produzida eu tenho necessariamente que ter reagido 1 mol de glicose, certo? Então para que a gente calcule esse rendimento em razão de biomassa por quantidade de glicose, eu preciso então fazer a conversão dessa razão molar para uma razão mássica. E para isso basta então utilizar tanto a massa molar da biomassa quanto a massa molar da glicose. Tá certo? Então eu vou multiplicar pela massa molar da biomassa, calculada lá a partir das quantidades de oxigênio, carbono, hidrogênio e hidrogênio que eu tinha anteriormente, e também multiplicar aqui pelo inverso, né, ou dividir pela massa molar da glicose, para passar essa razão de biomassa glicose molar para uma razão mássica. Vejam aqui então que eu vou cortar as quantidades molares e vou ficar então com uma razão mássica de 0,0778 gramas de biomassa por gramas de glicose. Tá certo? Isso representa então o quanto me rende cada grama de glicose que reage. Certo? Ou seja, para cada 1 grama de glicose que reagiu, eu produzi 0,0778 gramas de biomassa. E esse é o rendimento expresso nessa razão. Já o item B, eu posso determinar, né, de maneira similar, né, porque estequiometricamente eu sei que para 0,59 mols de biomassa, que é a mesma base de cálculo que a gente vai trabalhar e adotar, eu produzo 1,3 mols de etanol. Então, para a produção desse 1,3 mols de etanol, necessariamente eu tive que reagir 1 mol de glicose. E essa é a minha razão estequiométrica etanol-glicose. E para calcular o rendimento em termos mássicos, basta da mesma maneira eu calcular qual é essa razão em termos mássicos, utilizando a massa molar do etanol e utilizando a massa molar da glicose. Então, eu multiplico pela massa molar do etanol e divido pela massa molar da glicose. E eu vou ter, então, a razão etanol-glicose, que representa o rendimento da reação em relação a esses compostos. Né? Ou seja, que para cada 1 grama de glicose que reage, eu tenho a produção de 0,332 gramas de etanol. Tudo bem? Bem tranquilo, basta utilizar aqui as massas molares como fatores de conversão para converter a razão estequiométrica molar para uma razão estequiométrica mássica. Isso porque a base de cálculo facilitou aqui também o trabalho no caso do cálculo do rendimento desse problema. Senão, eu precisaria primeiro, né, calcular o quanto de fato de glicose reage para produzir uma quantidade diferente da estequiométrica, para daí sim eu fazer a conversão e chegar nos valores de rendimento. Em resumo, como eu comentei, então o ponto importante da aula é a gente entender esses conceitos e saber diferenciar conversão, rendimento e seletividade, que são todos os parâmetros envolvidos
para sistemas reacionais, tá certo? Desde que a gente tenha uma estequiometria de reação, a gente pode expressar a conversão e rendimento em relação às espécies envolvidas, e se eu tenho mais de uma reação, eu tenho também que saber expressar qual ocorre, né, com maior seletividade em relação às possibilidades que eu tenho para os meus reagentes e produtos. Então, geralmente, no sistema reacional, que vai ser o volume de controle em balanço molar, eu tenho a alimentação dos reagentes e a saída do produto, que não necessariamente apenas produto, pode conter reagentes não reagidos. Então, em suma, como a gente viu, uma maneira fácil de gravar é que a conversão ela é uma razão do tipo reagente-reagente, ou seja, a quantidade do reagente que se converte em relação à quantidade do reagente que entra no reator. A seletividade é uma razão produto-produto, ou seja, o produto de interesse na reação de interesse em relação ao produto ou subproduto da reação que não é de interesse. E o rendimento é uma razão do tipo produto-reagente, ou seja, a quantidade que é formada, ali no nosso caso biomassa ou etanol, em relação à glicose, em relação a um reagente específico. E daí eu preciso falar se é o reagente que reage, o reagente que é alimentado ou se é o reagente limitante. Tá bem? Então, mas basicamente são razões diferentes envolvidas no meu sistema reacional. Então, quando eu trabalho só com reagentes, conversão, só com produtos, seletividade e uma razão produto-reagente, rendimento. Beleza? Bom, então aqui as referências utilizadas na nossa aula, e por hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.